Fala mestre, tudo tranquilo? Vamos agora à solução das questões de hidrostática do Enem de 2013 até 2018. Acompanhe a leitura ali da questão de número 1. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere o elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Então ele está dizendo isso, ó. A área da cabeça do pistão, a área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Vou escrever aqui, ó. A área do pistão é igual a 5 vezes a área da tubulação que sai da bomba, tá? Fui pelo que ele disse. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. Então a gente já sabe que essa bomba hidráulica vai erguer 65 kg mais os 15 da cadeira de roda mais 20 kg. A gente sabe que isso aqui vai ser 100 kg. 100 kg de massa ou um peso de 1000 newtons. Já sei que são 1000 newtons de peso que essa cadeira vai erguer. Aí ele pergunta, qual deve ser a força exercida pelo motor? Então ele quer saber qual é que é a força exercida pelo motor da bomba, ou força que a bomba faz, né, sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante. Bom, velocidade constante é para dizer o seguinte, ó, a força que o elevador vai fazer sobre a plataforma é igual ao peso do conjunto. Então eu posso dizer que a força que a bomba faz tem uma relação com a força feita sobre a plataforma que é relativa a essa área. Porque quando a gente tem máquinas hidráulicas, mestre, erguendo as coisas ou fazendo força pela humanidade, a gente tem o princípio de Pascal em ação. Quando tu vê uma máquina hidráulica, sempre lembra, é Pascal que está agindo ali. O princípio de Pascal nos diz que os acréscimos de pressão se transmitem integralmente a todos os pontos de um fluido, se esse fluido for considerado incompressível. Por isso que eles colocam óleo ali dentro da máquina hidráulica. Se os acréscimos de pressão são iguais, porque eles se transmitem integralmente, se transmitem igualmente, a gente vai dizer que a força sobre a área, já que isso seria o acréscimo de pressão no óleo, vai ser igual tanto na cabeça da bomba quanto na cabeça do pistão do elevador hidráulico. Então eu vou escrever que a força feita na bomba sobre a área da bomba, ou a área do pistão da bomba, né, melhor dizendo, é igual à força que é feita sobre o pistão do elevador sobre a área do pistão do elevador. A gente sabe qual é que é a força feita no pistão do elevador, porque a gente sabe que é erguido por esse elevador hidráulico 1000 newtons. Então agora é só a gente substituir. Força que a bomba faz sobre a área da cabeça da bomba vai ser igual à força na cabeça do pistão, que é 1000 newtons, que é o peso do conjunto, né? Cadeirante mais cadeira mais a plataforma, sobre a área do pistão, que é 5 vezes a área da bomba, né? Então eu vou escrever aqui, ó, 5 vezes a área do pistão da bomba, 5AB. Como a área do pistão da bomba é igual dos dois lados da igualdade, a gente pode cancelar, e aí sobra que a força na cabeça da bomba, vou escrever aqui, ó, FB, é igual a 1000 sobre 5, 200 newtons. Alternativa a letra C. Tudo tranquilo, mestre? Muito simples, questão de princípio de Pascal, ok? Bora então a leitura da questão de número 2. Acompanhe a leitura ali. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições de diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou. Isso é importante, ó. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Ok. Como que a pressão atmosférica, essa é a pergunta. Quando a pergunta é como, presta atenção, porque não é uma resposta tão simples, né? Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, como que a pressão atmosférica, é isso que ele está te perguntando, como que a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas duas situações. Primeiro ele diz que quando a garrafa está tampada não vazou. Por que não vazou, mestre e mestra? Porque se a gente pensar aqui ó, no furo,
nesse furo aqui, ó, ele vai ter um desnível vertical em relação a onde começa a ter a água lá em cima, ó, igual a Hzinho, vou chamar de Hzinho. A pressão hidrostática desse Hzinho, sendo a altura menor que o tamanho de uma garrafa PET, com certeza gera uma pressão hidrostática menor do que a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é maior, significa que não vai entrar líquido. Então a pressão atmosférica que atua no furo, vou escrever aqui, ó, PATM, impede a saída do líquido. E aí quando ele abre a garrafa, o que acontece? Ao abrir a garrafa, o ar pode entrar por aqui e o ar está na pressão atmosférica. Quer dizer que a partir disso vai ter sobre a superfície livre do líquido na garrafa também atuando a pressão atmosférica. Então dentro da garrafa, ali onde tem o furo, vai ter aquela pressãozinha hidrostática de antes, mais a pressão atmosférica. Quer dizer que a pressão ali dentro da garrafa, em cada um dos furos, é maior do que a pressão atmosférica. E o que movimenta um fluido de um ponto para o outro no espaço é a diferença de pressão. Então a pressão maior dentro da garrafa, porque agora contabiliza além da pressão hidrostática, a pressão também atmosférica, vai fazer com que a água jorre. E quanto mais embaixo está esse furinho, maior é a pressão total, porque maior é a pressão da coluna de líquido, embora a atmosférica que atua sobre a superfície livre do líquido seja a mesma nas três situações dos três furos. Por isso que a água sai mais rápido aqui, ó. Ela sai com uma velocidade maior aqui, com uma velocidade menor aqui e com uma velocidade menorzinha aqui. Agora vamos procurar a alternativa que concorde com o que a gente disse. Como que a pressão atmosférica interfere no escoamento da água? Impede a saída da água por ser maior que a pressão interna, na situação da garrafa tampada, fechou o que a gente pensou também. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Perfeito. Quando a garrafa está aberta, a pressão atmosférica é a mesma para os três furinhos. Quem que faz a velocidade ser maior no furinho de baixo? A pressão hidrostática, que só depende da coluna de água. Verdadeiro, então, a letra A. Cuidado com isso, tá, mestre e mestra? Quando a pergunta for como que é alguma coisa, tu vai ter que explicar. Não dá para sair escolhendo alternativa sem parar para pensar antes, porque provavelmente é uma questão que tu pode errar sabendo fazer. Tudo tranquilo? Vamos então à leitura da questão de número 3, que é do Enem PPL de 2013. Acompanhe a leitura ali. Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. Então, o máximo permitido por lei é 4,9% lá em 2013. Agora não sei qual é que é essa porcentagem. A densidade da água e do álcool anidro são de 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico. Aí ele te pergunta, a leitura no densímetro, que corresponde à fração máxima permitida de água, é mais próxima de... Então ele está te perguntando qual é que é a densidade da mistura. Em porcentagem, tu sabe que vai ter 4,9% de água e o resto, 95,1%, vai ser a quantidade de álcool que está dentro dessa mistura, né? Desse álcool combustível, né? O anidro seria o puro. Então vamos calcular a densidade da mistura. Eu vou aqui por cima, tá, mestre e mestre? Quer ter mais espaço para a gente pensar. Densidade da mistura, vou chamar a água, o álcool, olha, a água vai ser o A e o álcool vai ser o B, tá? Só para a gente não se perder. A densidade da mistura vai ser o quê? A massa do A mais a massa do B, que seria a massa da mistura, sobre o volume da mistura, que seria o volume de álcool mais o volume de água, aliás, mais o volume de álcool. Tá, então a densidade da mistura vai ser, como a gente não tem a massa, mestre e mestra, a gente pode pensar, vou vir aqui pro ladinho, ó, que cada uma das massas, já que densidade é massa sobre volume, cada uma das massas também é densidade vezes o volume. Então na massa do A eu posso substituir por isso, na massa do B também. Então vai ficar, massa do A é a densidade da água, aliás, vezes o volume da água, mais o volume, a massa do B, que vai ser a densidade do B, que é o álcool, né, vezes o volume do B, que é o álcool. Tudo isso dividido pela soma dos volumes, VA mais VB. E isso aqui, ó, VA mais VB, é o volume total. Então, se a gente escrevesse aqui, ó, densidade da mistura, aliás, eu escrevi mínimo aqui, mas é da mistura, né, mestre? A densidade da mistura vai ser igual a densidade da água vezes o volume de água sobre o volume total, olha o que vai acontecer aqui, mais a densidade do álcool vezes
o volume do álcool sobre o volume total. A gente separou essa fração em duas coisas. Para quê? Porque ele vai aparecer aqui, ó, volume da água pelo volume total é a porcentagem de água que tem. E o volume do álcool sobre o volume total é, em porcentagem, o volume de álcool que tem na mistura. Então agora a gente pode só substituir os valores. Densidade da mistura, tô teimando em escrever mínimo. Densidade da mistura é igual a densidade da água, que é 1, ele nos falou, vezes a porcentagem de água, que é 4,9. Não te assusta com a porcentagem, a gente vai dividir todo mundo por 100, né? Daí vai estar certinho, como se a gente tivesse multiplicado por 100 sem tirar da porcentagem. Mas se tu quiser tirar da porcentagem agora, mestre e mestra, pode, tá? Pode fazer. Até porque conta 100% é difícil de fazer, né? Não tá muito certo fazer. Mais a densidade do álcool anidro, que é 0,8, ele é menos denso do que a água, vezes a porcentagem que é de 95,1%. E isso aqui dividido então por 100%, né? Aí a gente vai ter bem certinho, porque esse 4,9 e esse 95,1 estão na porcentagem, né? Estão multiplicados por 100. Então a densidade da mistura vai ser igual a 4,9 mais 76,08, tudo isso dividido por 100. Densidade da mistura vai ser igual, somando ali, dá 80,98 dividido por 100. Quer dizer que a densidade da mistura vai ser igual a 0,81 gramas por centímetro cúbico. A alternativa que a gente encontra na letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? É uma questão de conta, né? É bem chatinho porque tem uma conteira meio violenta para fazer. Mas não é tão difícil assim. Se tu pensar que densidade é massa sobre volume sempre, aqui vai ser a mesma coisa. Só que vai ser a soma das massas dividido pela soma dos volumes. E aí, um pouquinho de prática, tu percebe que aquela soma dos volumes que está ali embaixo vai ser o volume total, e dividindo cada um dos volumes pelo volume total, a gente acha a porcentagem em volume que tem de cada uma das substâncias. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 4. Acompanhe a leitura ali. No manual de uma torneira elétrica são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão da água na entrada da torneira deve ser no mínimo de 18 kPa, quilopascal, não é mestre e mestra, e no máximo de 38 quilopascal. Para pressões da água entre 38 kPa e 75 kPa, ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar o redutor de pressão que acompanha o produto. Essa torneira elétrica pode ser instalada em um prédio ou em uma casa. Por que ele disse isso? Porque se tiver num prédio, mestre e mestra, eu tenho toda a coluna de água até a caixa d'água que está lá em cima. Então, se tu mora nos andares mais baixos, a pressão da água é muito grande. Geralmente, se tu parar para olhar nos banheiros dos andares mais baixos de um prédio, se é um prédio alto, as mangueiras são todas elas com aço trançado por fora. Por que isso, mestre e mestra? Olha atrás do vaso, olha atrás da pia, tu vai perceber. As mangueiras são com aço trançado para aguentar a pressão. Se fosse aquela mangueirinha branca lá, aquele tubo flexível branco normal, de acho que é PU, aquele material, não tenho certeza, mas enfim, ele vai estourar com a pressão hidrostática. Então, quando a pressão é muito grande, precisa reforçar para que não haja estouros. As torneiras também têm que ter registros que aguentem a pressão. Vamos então ao final da leitura. Considere a massa específica da água, 1000 kg por metro cúbico, e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Caixa d'água, altura H, torneira elétrica. Para que a torneira funcione corretamente sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? Peraí, ele quer saber, sem o uso de redutor de pressão, sem o uso é entre 18 e 38 kPa. E quando é com o uso de redutor, vai ser de 38 a 75. Então ele quer isso, ó. A pressão mínima na água é 18 kPa. Aí eu vou fazer uma regrinha contigo aqui, mestre e mestra, para tu te lembrar, acho que é importante tu parar para pensar nisso. Lembra qual é que é a relação entre a pressão de uma coluna de água e a pressão atmosférica? Lembra que cada 10 metros de água equivale a uma atmosfera. Então eu vou olhar para cá e vou pensar nisso, ó. A cada 10 metros de água equivale a uma atmosfera, que é 10 na 5
pascal. Sim, né? A pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5. Então quer dizer que 1 metro de água equivale a 10 na 4 pascal. Tá ligado que é porque é por 10 em cima e aqui, né? Divide por 10 de um lado, divide por 10 do outro. É como se fosse uma regra de 3, mas a gente simplifica, divide os dois lados. Tá, proporcional. Quer dizer então que 1 metro de água equivale a 10 vezes 10 na 3 pascal. Esse 10 na 3 pascal é o quilopascal. Então quer dizer que cada 1 metro de água tem 10 quilopascal de pressão. Se eu tenho a pressão mínima de 18 quilopascal, isso aqui vai equivaler a 1,8 metros de coluna de água. E a pressão máxima, já que ela é 38 quilopascal, mestre, mestra, aqui já resolvemos, ó. Se 1 metro é 10 quilopascal, quantos metros vão ser 38? 3,8 metros de coluna de água. Então 1,8 e 3,8 a gente acha na alternativa letra A. Pronto. Então a caixa d'água tem que estar a 1,8 metros, pelo menos, e no máximo a 3,8 metros de onde está instalada a torneira. Se for um prédio, segundo ou terceiro andar já precisa de redutor de pressão, é isso que eu estou querendo te dizer. Mais do que 3,8 metros, né? Com certeza depois do segundo andar já passou de 3 metros. Agora, se tu quiser fazer uma conta mesmo, mestre, eu quero fazer conta, prof. Rafa. Então tá, mestre, ó. Pressão hidrostática é igual a massa específica da água vezes a gravidade vezes a altura. Tu ia chegar na mesma conclusão. Vou pela pressão mínima, depois a pressão máxima é só fazer a mesma conta, tá? Vou deixar para ti. Pressão mínima é 18 vezes 10 na 3. A densidade da água é 1000, né? Então 10 na 3 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. Ó, não é uma conta difícil, mas demora um pouco mais. Quer dizer que o H vai ser igual a 18 dividido por 10, que é 1,8. Chegamos na letra A também. Tudo tranquilo? Se quiser usar essa regra, mestre e mestra, que uma atmosfera equivale sempre a 10 metros de coluna de água, é só fazer a regra de 3 e achar qual é que é a altura da coluna de água que vai gerar aquela pressão. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 5, que é de 2016, né? Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Mestre, mestra, quando um corpo flutua, tem que lembrar que o peso é igual ao empuxo, sempre. Então eu tenho aqui a água, vou desenhar um navio em preto, aqui que os navios são preto, né? Então aqui está um navio preto, ali está o navio, parece meio um submarino, mas é navio, tá? E esse navio consegue flutuar por quê? Porque o peso dele, que aponta para baixo, é anulado por uma força que a água faz sobre o navio, que aponta para cima. A força que a água faz sobre o navio, que aponta para cima, é o que a gente chama de empuxo. Então, quando ele flutua, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a gente tem que dizer que o peso é igual ao empuxo. O peso do objeto é igual ao empuxo, que é a força que o líquido exerce sobre o objeto. Aliás, ia colocar o vetorzinho aqui, já me liguei, né? Em módulo eles são iguais, porque uma aponta para cima e outra aponta para baixo. Então, quando um corpo flutua, peso é igual a empuxo, em módulo. Acho que faltou, tá escrito isso aqui, tá? Nessa situação, o empuxo é em módulo igual a força-peso. Maior que a força-peso? Não, senão ele não estaria em equilíbrio. Igual a força-peso? Certo, o empuxo é igual a força-peso. Maior que o peso? Não, igual a força-peso do volume submerso do navio. Não é só o peso do pedaço que está embaixo do navio. É igual ao peso do navio todo, né? Senão ele ia afundar. E aí ia deslocar mais água, e aí ia ter um empuxo maior, que se o navio flutuasse ia anular o seu peso. Igual a massa de água deslocada, peraí. O peso do corpo e o empuxo são iguais, ou o empuxo é igual ao peso do corpo. O empuxo não é igual à massa, empuxo é uma força. Agora, uma coisa que pode ter confundido, esse aqui é um distrator interessante, tá? Se eu sei que o peso do navio, do objeto, é igual ao empuxo, eu posso escrever assim, ó, massa do objeto vezes a gravidade é igual. O empuxo também é em módulo sempre igual ao peso do líquido deslocado, do líquido que foi deslocado, do volume de líquido que foi tirado do lugar porque o navio entrou na água, tá? Tem que te ligar que é esse volume. Então eu posso escrever aqui, ó, massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Duas coisas que são iguais sempre que um corpo flutua, empuxo e peso, e
a massa do objeto flutuante sempre é igual à massa de líquido deslocado. Pode ir por mim, mestre e mestra, não tem erro. Eu não ia dizer isso para ti aí que pagou o curso de revisão ou que está no anual e tem esse curso de revisão gratuitamente, que a massa do corpo sempre é igual à massa de líquido deslocado na flutuação, se isso estivesse errado, né? Imagina, você vai chegar numa prova, ela vai assinalar isso como verdadeiro e aí vai errar a questão e aí, né, dá processo, né? Então, mestre e mestra, isso sempre é verdade. Se um corpo está flutuando, aí tu tem que saber que o peso do objeto tem módulo igual ao empuxo do líquido sobre o objeto. E, segunda coisa, que é uma consequência da primeira, a massa do objeto também é sempre igual à massa do líquido que foi deslocado. Tudo bem? Agora, mais uma coisa, vamos seguir aqui que a gente tem coisa para revisar. Massa do objeto também é a densidade do objeto vezes o volume total do objeto, o volume de todo o navio. Igual a massa de líquido deslocado, que é a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado. Se a gente passar o volume do objeto dividindo, olha o que vai acontecer, mestre. Densidade do objeto é igual a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado sobre o volume do objeto. Esse volume de líquido deslocado sobre o volume do objeto pode ser a fração submersa, é que pedaço, o VL, né, está dentro do total. Então a gente pode escrever, finalmente, quando um corpo flutua, que a densidade deste corpo é igual à densidade ou massa específica do líquido vezes a fração submersa. Tudo tranquilo, mestre? Deu para dar uma revisadinha ainda em questão de corpo flutua que envolva empuxo, ok? Bora então resolver a questão de número 6. Acompanhe a leitura ali. Um estudante construiu um densímetro esquematizado na figura, utilizando o canudinho e a massa de modelar. O instrumento foi calibrado com duas marcas de flutuação, utilizando a marca A para o etanol e a marca B utilizando água, marca A, então aqui é quando a densidade é da água, e etanol, marca B como referência. Ele afunda mais, então, quando está no etanol, porque a densidade do etanol é menor. Olhando para aquilo que a gente acabou de ver na questão 5, a mestre e mestra, a densidade do objeto, que é a densidade do próprio densímetro, isso não vai mudar, vai ser igual à densidade do líquido que se está medindo a densidade, né, vezes o volume de líquido deslocado, ou melhor dizendo, vezes a fração submersa, que é o certinho. Isso quer dizer que quanto menor a densidade do líquido, maior é a fração submersa, mais ele vai afundar. Tudo bem? Então isso concorda com o que a gente estava vendo antes. Em seguida, o densímetro foi usado para avaliar 5 amostras: vinagre, leite integral, gasolina sem álcool, anidro, soro fisiológico e álcool comercial 92,8 graus GL. Que a amostra apresentará a marca de flutuação entre os limites A e B. Então a gente tem que saber, mestre e mestra, quem que tem uma densidade intermediária entre o etanol e a água. E dessas alternativas, a única substância que tem a densidade entre o etanol e a marca A é o álcool comercial, aquele álcool de mercado. Até porque ele é uma mistura, né, de álcool e água, então ele vai ter uma densidade intermediária. Eu não tenho conhecimentos na física para te explicar por que vinagre, gasolina, leite integral, soro fisiológico seriam substâncias mais ou menos densas do que a água, ou menos densas do que o etanol, ou mais densas do que a água. Realmente eu não tenho como te dizer isso. Mas o álcool comercial podia ser a alternativa que tu ia assinalar ainda no Enem, porque é a mistura de água e etanol, né? Na verdade não é bem esse o álcool, né? Eu acho que é até. Bom, mestre e mestra, enfim, nessa parte o Enem ficou devendo, né? Porque se na química tu não tem conhecimentos para dizer quais desses são mais densos ou menos densos, tu teria que, pela física, só inferir. A alternativa, que tem densidade intermediária, vai ser aquela que mostrará a flutuação entre os limites A e B. Tudo tranquilo? Vamos então à leitura da questão de número 7. Acompanhe a leitura ali. A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa onde se detectou presença de vazamento de água em um dos registros. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido a maior pressão hidrostática. Ele está dizendo, no registro submetido a maior pressão hidrostática. Imagina que esse é o nível de água, mestre e mestra, ó. Aqui está o nível da água da caixa d'água. A gente tem que pensar, qual é que dos registros é o que possui maior pressão?
e é sempre aquele que está sujeito à maior coluna de água. A coluna de água que conta, mestre e mestra, sempre é a coluna entre o nível da superfície livre do líquido e o ponto abaixo da superfície livre do líquido. Quem tem a maior coluna de água é o registro 2, então 2 é a alternativa que a gente vai assinalar. Em qual registro ocorreu o vazamento? Muito simples nessa questão PPL de 2018, saber que a pressão é maior no registro que está mais abaixo da superfície livre do líquido. Tudo bem? Bora então resolver a questão de número 8. Acompanhe a leitura ali. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudinho imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Ele está te dizendo que se a gente colocar um canudinho do lado do outro, só que um de fora do líquido e outro dentro, fazendo a sucção simultaneamente, você terá dificuldade em bebê-lo. Olha, provavelmente tu não consiga beber quando tu faz isso. Por quê, mestre? Mesmo vou fazer um desenho aqui, ó. Imagina que isso aqui é um copo. Neste copo tem líquido até essa profundidade. Quando a gente coloca 2 canudinhos aqui dentro, vou fazer o desenho do canudinho como se fosse assim, ó. Um canudinho dentro e o outro, vou fazer maior esse canudinho aqui. Um canudinho dentro e outro canudinho que esteja fora. A extremidade de baixo dele está fora, tá aqui os 2 canudinhos. Quando alguém faz a sucção no canudinho, mestre e mestra, o que acontece é que a pressão dentro da boca é reduzida. Vou dizer que isso aqui seria o rosto da pessoa, né? A boca da pessoa aqui, ó. Quando a pessoa faz a sucção no canudinho, ela diminui a pressão. Então a pressão aqui vai ser menor. Deixa eu tirar esse desenho daqui que ficou meio por cima, né? Só um pouquinho que eu já vou mover ele só. Pronto. Então, quando a gente faz a sucção com o canudinho, a pressão interna da boca reduz. Quando a pressão interna da boca reduz, sendo a pressão atmosférica de uma atmosfera, a pressão atmosférica vai ser maior do que a pressão interna na boca, por isso que o líquido sobe quando tem um canudinho só. Só que como um dos canudinhos está fora do líquido, isso significa que o ar vai ter por onde entrar. E como o ar é muito menos denso, vai ter bastante fluxo de ar e bem pouco fluxo de líquido, já que o líquido é mais denso. Então vai vir bastante ar e líquido vai vir pouco, ou praticamente não vai vir. Então a gente não consegue reduzir a pressão dentro da boca o suficiente, já que o ar está vindo, porque o canudinho está fora do líquido, para essa diferença de pressão fazer o líquido subir. Então, essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. Não, é muito mais do que dobrar de valor. A densidade do ar é menor que a do suco, portanto o volume de ar aspirado é muito maior do que o volume de suco. Fecha com o que eu estou pensando. Velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos 2 canudos, o que é impossível com o canudo. Nada a ver, não necessariamente vai ser constante a velocidade. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. A pressão no interior da boca assume praticamente o valor daquela que atua sobre o suco. Aí fechou. Ó. A pressão atmosférica aqui vai ser a mesma aqui na boca, quando está um canudinho fora, porque a gente vai diminuir a pressão e logo vai vir ar. Então a pressão vai ser praticamente igual, não tem diferença de pressão para assumir o suco pelo canudinho. A B é um bom distrator, né, como eles chamam, porque fala que pela densidade ser menor, o volume de ar aspirado é maior. Isso é verdade, mas o porquê disso acontecer foi a pergunta. Então, o que responde essa questão, por que isso acontece, o que acontece de fato é isso. Tu vai inalar muito mais ar, né? Vai aspirar muito mais ar do que suco, porque a densidade do ar é menor. Mas por que isso acontece? Porque quando o canudinho está fora, tu reduz a pressão dentro da boca e o ar vai vir pelo canudinho que está fora. E a diferença de pressão entre a boca e a superfície livre do líquido não se mantém grande o suficiente para elevar o líquido contra a coluna, contra o canudinho ou para cima na boca da pessoa. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tenha entendido essas questões. Qualquer dúvida, sabe que pode dar uma olhadinha nas outras questões da matéria mesmo, ali não do como cai, né? Mas fica à vontade ali para tirar as tuas dúvidas, tá bom? Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na aula de termologia.